Eu tenho aí no meu portal, para quem quiser escrever caiofabio.net, tem lá uma lupinha. Se a pessoa escrever Cristo e cristianismo, vai encontrar uma quantidade grande de textos e de vídeos, nos quais eu digo que o pior inimigo que Cristo já teve é o cristianismo. O pior inimigo de Cristo, do Evangelho, é o cristianismo. O cristianismo é a colocação, a recolocação daquele véu que se diz em Mateus que foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus entregava o seu espírito na cruz. O véu do santuário foi rasgado, aquele véu espesso, entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar, rasgado de alto a baixo. O cristianismo coseu aquele véu e o colocou lá de novo e botou aquele véu cada vez mais espesso, de modo que o cristianismo enaltece a crucificação, mas quase ninguém entendeu o significado da cruz. De modo que o véu arquetipicamente reposto e recosido, retecido e aumentado pelo cristianismo é também representado pelo enaltecimento da crucificação e não da cruz, da ressurreição fáctica e não do poder da ressurreição existencial. Enaltece a Bíblia, o livro, e mata a palavra, e adora a imagem, cultua a imagem, mas fere e humilha o verbo todo dia, o tempo todo. Então, o pior inimigo de Jesus é o cristianismo, e é o Cristo glorificado pelos poderes deste mundo, que se transformou no maior produtor de anticristos na Terra, e também se tornou o maior inoculador contra a mensagem do Evangelho, de resistência à mensagem do Evangelho que se tem na Terra. Eu, até hoje, é claro, que eu nunca encontrei um ateu no Oriente do livro. No Oriente, eu encontrei em Israel alguns ateus e tal, tem até uma quantidade grande de ateus em Israel, mas eles são todos ateus do cristianismo. Aí eles te contam logo histórias de Auschwitz e de alguns outros campos de concentração, do que os cristãos do cristianismo fizeram contra eles. E aí tem a história inteira de perseguição de cristãos contra judeus e tudo mais. Agora, entre os muçulmanos, é muito difícil você encontrar um ateu. Mas você encontra no resto do Ocidente, quando você sai desse Oriente Próximo para o Ocidente, quase todos os ateus que eu encontro não nasceram de nenhuma reflexão teológica, filosófica, astrofísica. Na maioria das vezes, eles são todos ateus do trauma do cristianismo, do trauma cristão. Muitas vezes não são avessos nem ao Cristo, mas ao movimento que se intitula dele, né? E que é tão denso, é tão espesso, que não dá para ver Cristo depois de você ficar cercado por aquilo. Cristo se torna absolutamente impossível depois daquilo. Aí o cara diz, bom, se for para isto, eu prefiro nada. Então, na melhor hipótese, ele se diz agnóstico, ou então ele se declara ateu, e se você for às raízes do ateísmo dele, você só encontra trauma. São ateísmos de natureza
psicológica e insuflados por uma leitura sociológica ou familiar, esmagadoramente psicológica, do fenômeno do cristianismo absolutista e ditatorial.